Boa noite, irmãos. Graça e paz. Para nós sempre é privilégio dado por Deus para estar aqui com os irmãos, trazendo um trecho da palavra do Senhor e aprendendo um pouco mais. Sabemos das nossas limitações, mas sabemos que o Espírito de Deus não é limitado. Ele é livre e age quando e onde Ele quer. Então, nessa dependência é que nós estamos aqui para falar da palavra de Deus. Convido os irmãos, então, que abram a Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Nós leremos versículos 1 e 2 somente. Lerei, os irmãos acompanhem a leitura que farei. Diz assim o texto sagrado: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Vamos orar. Santo e eterno Deus, nós te louvamos o teu nome, ó Deus, por esse privilégio que o Senhor nos dá de cultuar ao Senhor, por esse privilégio, ó Deus, de o Senhor nos trazer à tua casa para congregarmos e ouvirmos a tua doce voz, sabendo que isso é um serviço ao Senhor. Cultuar ao Senhor, no dia do Senhor, nós ficamos com nossos corações felizes e agradecidos a Ti, porque esse privilégio são para os Teus filhos, ó Deus. Por isso nós Te louvamos. Suplicamos, ó Deus, então, nesse momento, seja propício a nós que somos pecadores, somos falhos e fracos e imperfeitos, Tu sabes, Tu nos conheces, Tu nos formaste e conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó. Por isso, ó Deus, nessa dependência, e te suplicamos, seja propício a nós, fale ao teu povo, que não seja, ó Deus, as minhas imperfeições, motivos para que o teu povo não ouça a tua voz, pois sabemos que todos nós viemos aqui com um único propósito, de te adorar. Por isso, ó Deus, nós suplicamos, orando, agradecidos no nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, antes de nós falarmos algo específico desse texto, Romanos capítulo 12, queremos fazer de maneira introdutória, lembrar algumas coisas que são importantes para que nós cheguemos até aqui, nesse capítulo 12. Essa carta, ela é uma carta escrita ao apóstolo, quem escreveu essa carta é o apóstolo Paulo. Não há uma contestação de teólogos, uma contestação veemente que alguém afirme essa carta não ser de autoria do apóstolo Paulo. Essa carta é a maior carta da palavra de Deus, da Bíblia, que o apóstolo Paulo escreveu. Isso mesmo está no versículo 1 do capítulo 1, que o próprio apóstolo Paulo que escreveu essa carta. E essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo mais ou menos no ano de 55 a 57 da era cristã, que o apóstolo Paulo escreveu. Ele escreveu essa carta endereçada aos irmãos de Roma, que estavam em Roma, da igreja de Roma, e com alguns propósitos, mas ele escreveu essa carta endereçada aos irmãos de Roma. Essa carta é uma carta bastante doutrinária, ela contém muitas informações doutrinárias, para muitos é uma carta um pouco pesada, contudo ela é uma carta extremamente importante para a igreja, e ela foi endereçada a essa igreja de Roma. E o apóstolo Paulo, do capítulo 1, quando ele faz a sua introdução, quero que os irmãos abram lá, capítulo 1, ele diz assim, versículo 1:
Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então o próprio apóstolo Paulo afirma ser ele o autor da carta, chamado para o evangelho de Deus por meio de Cristo Jesus, quem o chamou. E ele vai aqui fazer instruções à igreja de Roma, vai falar sobre a doutrina da depravação total, e ele vai instruir muitas doutrinas. Assim como nós, Igreja de Cristo, de Poá, na Vila Varela, aprendemos muitas doutrinas. Nós somos ensinados e fomos ensinados, alguns aqui desde pequeno, a doutrinas, né? Passamos desde o início, desde a nossa infância, ouvindo sobre doutrinas, a eleição, a santificação, tudo aquilo que a palavra de Deus tem nos instruído e nos ensinado. E o apóstolo Paulo, quando chega nesse capítulo 12, quando ele fala também de muitas doutrinas, quando chega no capítulo 12, ele vai falar sobre como viver. Após vocês aprenderem muitas doutrinas, assim como nós aqui, durante anos, passamos aqui aprendendo doutrinas, mas a doutrina, ela é necessário que ela seja colocada em prática. Aprender a doutrina de forma teórica é importante, nós sabemos disso. Mas ela é necessário que nós coloquemos aquilo que nós aprendemos em prática. E aí o apóstolo Paulo, ele vem e como se ele dissesse assim, após a instrução de várias doutrinas, e ele falando a gentios e a judeus dessa igreja formada em Roma, ele chega e diz assim: rogo-vos, pois, irmãos. Ele poderia dizer, portanto, após todas essas doutrinas que vocês já ouviram, portanto, meus irmãos, né, eu rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Então ele chega e diz, pelas misericórdias de Deus. Misericórdia é um atributo de Deus. Nós sabemos que misericórdia é um atributo de Deus. Deus dá, né, a misericórdia é aquilo que nós, de fato, nós merecemos, mas Deus não nos dá. Deus não nos dá. Nós merecemos a morte, mas Deus nos deu a vida por meio do seu Filho. Então o apóstolo Paulo, ele já, com a autoridade de um apóstolo, ele já apela no sentido positivo da palavra, e ele diz, pelas misericórdias, ou seja, vocês são povo de Deus, vocês são eleitos de Deus, vocês aprenderam doutrinas por anos, por tempos da sua vida, vocês têm aprendido doutrina, e possivelmente essa igreja ela tenha iniciado lá em Atos 2, quando no próprio texto de Atos 2 ele diz que o evangelho foi pregado a romanos, judeus e gentios, e também a romanos. E aqueles romanos que poderia essa igreja ser formada tanto por judeus quanto por gentios, essa igreja de Roma, e eles estavam sendo doutrinados, e o apóstolo Paulo diz a eles, olha, vocês precisam colocar em prática a doutrina que vocês têm aprendido. Enquanto muitos estão fazendo o que bem entende, pessoas que não aprovaram dessa misericórdia de Deus, dessa graça salvadora de Deus, estão fazendo o que bem entende, não se preocupam, sendo criados por Deus como vocês são, não se preocupam, não adoram a Deus, não servem a Deus, mas vocês, pelas misericórdias de Deus, vocês devem apresentar o seu corpo, apresentar a vocês mesmos como oferta a Deus. Então ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, as doutrinas que vocês aprenderam, agora precisa ser colocado em prática, aquilo que você ouviu, os ensinamentos que vocês receberam, é necessário que seja colocado em prática. Esse rogo é como se fosse portanto, ele assevera, ele afirma aqui no texto, pois irmãos. Então ele chama aquelas pessoas de irmãos, por que motivo? Ele chama aquelas pessoas de irmãos porque de fato é a igreja de Cristo. Ele está falando para os irmãos, ele está falando para a igreja. O texto está falando para a igreja de Roma. E o apóstolo diz, então eu rogo a vocês, meus irmãos. Ele fala de maneira amorosa, mas de maneira com quem tem autoridade, ele poderia
até afirmar mais veemente, mas ele fala com amor. Eu rogo-vos, irmãos, pois, então, pelas misericórdias, ele apela para a misericórdia de Deus, para que aqueles irmãos se atentem à misericórdia de Deus. E aí ele diz, apresente então o seu corpo por sacrifício vivo. Você que deve ser apresentado, você que é meu irmão na fé, você que foi salvo por Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo, ele vem e dá instrução para aquela igreja, apelando por esse atributo de Deus, que é a misericórdia. Então, vocês que não estão perdidos, sem uma salvação, porque vocês foram alvo da misericórdia de Deus. Vocês não são como os ímpios, que não foram alcançados por essa misericórdia, por essa graça salvadora. Misericórdia aqui entende-se aquilo que você merece, mas Deus não te dá. Você merece a condenação, o inferno, por conta da queda, do pecado, mas Deus, sendo rico em misericórdia, então Ele te salvou. Então vocês são meus irmãos. E então vocês devem agora, o seu viver, apresentar o vosso corpo por sacrifício vivo. Nós podemos lembrar no Antigo Testamento que o sacrifício era feito através de um animal, que ele era imolado. Esse sacrifício era um animal que ele era separado para ser oferecido em oferta a Deus. Mas esse sacrifício, ele era oferecido em oferta, ele era imolado, ele era um sacrifício que ele era um animal que era morto. Um animal que era morto. E agora o apóstolo Paulo vem e diz assim, vocês devem apresentar o seu corpo vivo. Vocês são constituídos de corpo e alma. Vocês são filhos de Deus. Vocês foram comprados por alto preço. Como na primeira pergunta do Catecismo de Heidelberg, diz, né, que nós fomos comprados por alto preço, um preço precioso de sangue, o sangue do Cordeiro. E então você deve apresentar o seu corpo por sacrifício vivo, a sua vida de corpo e de alma. Quando lá na criação, em Gênesis 1, Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, e essa criação de Deus, nós sabemos que ela, da forma que Deus criou, foi perdido, né? Por conta do pecado, o homem perde essa semelhança que ele tinha com Deus, da pureza, da santidade, né? Então, da comunhão com Deus, o homem perde. Mas nós sabemos que a palavra de Deus diz, nós fomos criados corpo e alma. Corpo e alma. Deus fez do pó da terra um corpo e assoprou nele o fôlego de vida. Então agora, meus irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus, que você deve apresentar esse corpo, não como aquele sacrifício que era feito de um animal, que era imolado, um sacrifício que ele era morto. Deus já aceitou o sacrifício do Cordeiro, de uma vez por todas, Cristo Jesus. E agora o apóstolo Paulo fala, Deus quer você, todo aquele conhecimento doutrinário que vocês adquiriram, agora vocês devem aplicá-lo na sua vida diária, no seu cotidiano. Deus quer você, não é o sacrifício no sentido de fazer algo difícil para você fazer. É um sacrifício vivo, é você 24 horas. Deus quer você de corpo inteiro. E você, uma vez que você tem o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus agora habilita o seu corpo a responder positivamente ao apelo do Espírito. O Espírito Santo, ele intercede por vós. E ele ilumina o seu entendimento e traz agora a você possibilidade de você obedecer a palavra do Senhor. De você ser de fato, não só uma alma que agora tem comunhão com Deus, mas não viver uma vida
dupla de um eleito do Senhor, de um filho de Deus, mas alguém que vive de maneira diferente, vive como um ímpio. Não, não é isso. Sacrifício vivo. Você, 24 horas servindo ao Senhor. O apóstolo Paulo fala lá no capítulo 10, versículo 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Você, toda a sua vida, 24 horas, você agora não pertence mais a você mesmo. Você foi comprado por alto preço, um preço precioso do sangue, aquele sacrifício que era feito com um animal morto e oferecido a Deus, aquele animal que era separado para serviço ao Senhor, para o culto, agora não mais, agora é você. Você, ser humano, aceito por meio de Cristo. O seu sacrifício, a sua vida agora, ela é aceita por conta de Cristo, que foi satisfeito a justiça de Deus na cruz, quando Cristo morreu, quando o Cordeiro Santo foi imolado. Então agora os crentes são chamados a viver uma vida 24 horas, você não pertence a você mais. Somos chamados então a viver em tudo o que fizermos, como um sacrifício ao Senhor, como oferta ao Senhor, que agrada a Deus. Não é só no momento do culto, no culto solene, mas é na segunda-feira, quando nós acordarmos, ao nós lavarmos nosso rosto, escovarmos nosso dente, saímos para o trabalho, e tudo o que fizerdes, fazedes como ao Senhor, tudo o que fizerdes. Isso é o que Deus requer de nós. Miqueias 6,8 diz, o que é o que o Senhor requer de ti? Ames a justiça, pratiques a misericórdia e andes humildemente com o Senhor teu Deus. Deus quer um coração grato. Deus quer um coração que busque fazer a vontade dEle. Então o apóstolo Paulo continua. Então, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Santo. Por que santo? Santo porque é separado. Nós somos separados do mundo, os crentes são separados do mundo. Os crentes não vivem mais para si mesmos, não vivem mais para fazer as suas vontades. Aqueles aos quais não alcançaram a misericórdia de Deus, eles estão agora fazendo o que eles querem, se alegrando com as vontades da carne, os prazeres da carne, satisfazendo os prazeres da carne. Mas agora, a nossa alegria, ela foi mudada. A alegria do crente é fazer a vontade de Deus, sacrifício vivo. Eu sirvo ao Senhor, então eu busco conhecer a vontade de Deus para fazer aquilo que lhe agrada. E muitas vezes nós passamos momentos da nossa vida com dificuldades, quando passamos por provações, por momentos que acontecem coisas que nós não entendemos muito bem. Mas de fato, quando essas coisas nos sobrevêm, pode ser uma enfermidade, pode ser uma perda do ente querido, pode também ser uma dificuldade de trabalho, e nós temos, infelizmente, a um pouco duvidar ou enfraquecer-nos na fé, e acharmos que aquilo não está em conformidade com a vontade de Deus. E nós chegamos, infelizmente, muitas vezes, duvidar que Deus tem o controle de todas as coisas, e Deus está cuidando dos seus filhos, mas, de fato, se conformar com a vontade de Deus, isso é agradável a Deus, ainda que as coisas estejam difíceis, ainda que nós muitas vezes não compreendamos certas coisas, mas devemos nos conformar à vontade de Deus. Então, dessa maneira nós vamos, o nosso ser, o nosso corpo e a nossa alma, ele vai se conformando à vontade de Deus, ainda que as circunstâncias não nos agradem muito. Ainda que as circunstâncias não nos agradem, momentaneamente. Mas nós sabemos de fato, que como filhos de Deus, como irmãos de Paulo, como irmãos daqueles irmãos aos quais Paulo escreveu essa carta, nós também somos esse sacrifício vivo.
e santos, somos separados. Assim como aquela oferta, ela era separada a Deus. A nossa vida, ela é separada a Deus. Assim como Israel foi separado a Deus por anos, né? O evangelho aos judeus, e agora o evangelho chega aos gentios, e então nós também fazemos parte dessa igreja de Cristo, somos separados, também pertencemos a Cristo, pertencemos à igreja de Cristo. Então, esse santo é um santo já nesta vida, por sermos separados, mas ao mesmo tempo, santos por sermos santificados pela palavra, pela busca do se agradar a Deus, ou seja, de se acomodar à vontade de Deus. Então nós somos santificados pela palavra, pelo Espírito que habita em nós. Então, santo e agradável a Deus, e isso de fato é agradável a Deus, porque está prescrito na Escritura. Isso é agradável a Deus. E de fato, esse é um culto racional. Esse é o culto que nós devemos prestar a Deus. É um culto aqui no momento solene, mas também é uma vida. Ele fala sobre a vida nossa, a nossa vida diária. O nosso culto a Deus, ele é 24 horas. Às 24 horas nós servimos ao Senhor. Às 24 horas nós pertencemos ao Senhor. A nossa alma pertence ao Senhor. Portanto, o nosso corpo, né, nossa mente deve ser impelir o nosso corpo com força, para que o nosso corpo também busque a obedecer à vontade do Senhor. Muitas pessoas falam, a carne é fraca. Sim, a nossa luta deve ser constante, para que não cedamos às tentações e à vontade da carne, para que o nosso corpo seja de fato um sacrifício a Deus, aprazível, aceitável a Deus, por toda a nossa vida. E nós somos separados, santificados para isso, para o serviço ao Senhor, para que a nossa vida agrade ao Senhor. Então, o culto racional a Deus, ele não é algo que é algo que é para os filhos de Deus, para os crentes, porque de maneira a que nós compreendemos a vontade de Deus, e então buscamos a nos conformar com essa vontade. O versículo de número 2 diz assim: não vos conformeis com esse século. No primeiro versículo, versículo 1, o apóstolo Paulo, ele afirma que nós devemos então apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o nosso culto ao Senhor. E agora ele diz o seguinte: não vos conformeis, então, com esse século. Se nós ligarmos a TV, ou jornais, internet, nós vamos ver, de fato, o que acontece. Porque o apóstolo Paulo diz santo? Porque, de fato, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós não pertencemos a esse mundo. Nós estamos aqui, temporariamente. Somos peregrinos. A igreja de Cristo, ela é separada. A igreja de Cristo é peregrina nesse mundo. Não pertence a esse mundo. Então, o apóstolo Paulo diz, então, não conformeis com esse século. Não tenha a forma. Quando ele diz, não conformeis com esse século, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu vi uma interessante, uma comparação, uma elucidação desse ponto aqui. Que essa palavra, transformar, nós nos arremete, ou podemos lembrar de um mandruvá, que ele é um bicho que as pessoas têm medo, ou não querem chegar perto, e ele come as folhas, ele destrói as plantas. A maioria dos irmãos aqui tem alguma plantinha em casa. E sabe que eles vêm e eles vão comendo as folhas e destrói. Mas ao passar do tempo, eles deixam de comer, eles se encasulam e se transformam numa borboleta. Então aquele animal que era agressivo à planta e era contrário
ao crescimento daquela planta, ele passa agora a ser um outro inseto que agora voa e poliniza as flores e dá o fruto. Que transformação! De um agressor ele passa a alguém que contribui. Se deixarmos muitas lagartas numa planta, ela devora toda a planta e consome a planta. Mas quando nós vemos os insetos nas flores, eles estão polinizando e não estão destruindo. Estão ali fazendo uma agência ali, de maneira que aquelas flores vão virar frutos. Estão servindo para que ela produza. E eles dizem assim: vocês antes de inimigos de Deus, não alcançados pela misericórdia de Deus, antes, agora, alcançados pela misericórdia de Deus, vocês são agentes do Senhor. Vocês servem a Deus. Então essa transformação, que nós antes mortos em delitos e pecados, agora vivos, como um sacrifício agradável a Deus, aprazível a Deus. De maneira que vocês, como igreja de Cristo, como crentes, devem se ajudar mutuamente, uns com os outros, como vimos lá no texto de Colossenses. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. A sua vida mudou. De inimigo de Deus, você passou agora a alguém que vai servir ao Senhor e servir ao próximo. Enquanto aqueles réprobos, aqueles que não são alcançados pela misericórdia de Deus, continuam praticando a inimizade contra Deus e ofendendo a santidade de Deus, mas vocês agora são santos. Vocês são santos. Vivam como santos. Não vivam como aqueles inimigos do Senhor. Vivam sua vida em santidade. A sua vida deve ser oferecida em sacrifício vivo e agradável a Deus. Isso é aceito a Deus. Aí, versículo 2 ainda. Então não conforme com esse século, apesar de vocês estarem aqui, não conformeis, não tenha, não ache que é tudo natural aquilo que você está vendo. Desconfie. Isso podemos fazer uma aplicação para nós, para a igreja. Desconfie daquilo que você vê, daquilo que você ouve. Vá verificar sempre, de acordo com as Escrituras, se aquilo de fato Deus aprova para a vida do crente. Se aquelas práticas que o mundo está oferecendo, que parece que é tão natural, tão normal, não são. Nós, infelizmente, muitas vezes, nós acabamos acostumando com essas coisas. Pessoas que ficam na beira da avenida, se prostituindo, parece que nós passamos lá e é tudo tão normal. Não conforme com isto, não conforme. Não ache que isso é normal. Vocês são santos, separados. Ofereça o seu corpo como sacrifício ao Senhor. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa transformação que eu citei como exemplo, ou uma elucidação do exemplo da lagarta que passa depois e vira uma borboleta, essa transformação que o crente, ao ouvir a voz de Cristo, ao ouvir a voz do Espírito, não tem mais aquela forma antiga de inimigo de Deus. E agora nós somos povo eleito, geração santa, propriedade exclusiva de Deus, como diz o apóstolo Pedro. Pertencemos à igreja de Cristo. Então, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que nós experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é necessário que nós nos conformemos com a palavra, nos amoldemos ao que a palavra diz. Como o apóstolo Paulo diz lá em Efésios: não entristeçai-vos o Espírito que habita em vós.
Não, quando você ouvir a palavra, dê ouvidos. Busque diligentemente com o seu corpo a praticá-la. Não só pelo ouvido. Não só pelo ouvido. Uma vez salvo, nós sabemos, salvo para sempre. Mas é necessário que a salvação, ela não fique só no nosso espírito. E nós vivamos essa vida como bem queremos, do jeito que achamos melhor. Como lá em Juízes, cada um fazia o que bem entendia, que achava bom aos seus olhos. Não. Para que nós desfrutemos dessa agradável vontade de Deus, nós precisamos nos amoldar à vontade dEle. A vontade dEle. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com a nossa mente e com o nosso corpo. Não é pela metade. Não é pela metade. Ora sou crente, ora não. Na igreja sou santo, lá fora não. Agora eu sou. Não, Deus nos quer por inteiro, o tempo todo, nos negócios, na relação familiar, entre o casal, marido e mulher. Como o apóstolo Paulo nos ensina, maridos devem amar vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. Sabemos que não é fácil. Não vamos ser levianos ou hipócritas, não é fácil. Mas nós devemos, com a nossa mente, impulsionar o nosso corpo a viver assim. Sem imoralidades. Agora, nesses dias de carnaval, a televisão não tem muita coisa boa. Nós devemos examinar aquilo que vamos ver. Porque, infelizmente, o pecado que ainda habita em nós, muitas vezes nós vamos ver aquela imagem e não se engane. Não se engane. O homem, normalmente, ele vai endereçar. Eu vi uma vez um estudo sobre isso. O homem vai endereçar os seus olhos a uma mulher despida. Vai. E a mulher vai endereçar os seus olhos a um homem despido. Não se engane. Vai ser assim. E nós sabemos que é assim. Não devemos nos iludir. Então, nós devemos nos abster. Não nos conformar com esse mundo. Não nos conformar. Não ter a forma. Mas antes, agora, nos conformar à vontade de Deus. Porque ela é boa. Ainda que momentos nas nossas vidas viemos tribulações, dificuldades, mas a vontade de Deus é boa e perfeita. Não é a vontade do mundo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, como antes eram por natureza filhos da ira, como os demais. Não. Somos santos. E agora temos o crivo da palavra para nós olharmos nela e aí vemos como devemos andar. Pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o Senhor teu Deus. Miqueias 6:8. Para que nós experimentemos, irmãos, nós devemos nos deleitar, nos deliciar, experimentarmos essa vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E confiar no Senhor que de fato Ele sabe o que é melhor para nós. Sejamos nós, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração, impulsionados ao serviço do Senhor, a viver para Ele. E assim nós poderemos estar de fato, apresentando o nosso corpo como um sacrifício agradável ao Senhor. Afinal de contas, Deus não requer de nós mais no sentido nosso sangue. O sangue de Cristo satisfez a justiça de Deus. Ele nos quer vivos e agora ao serviço para Ele. É isso que Deus requer de nós, meus irmãos. E aí sim, nós estaremos experimentando
essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em comunhão com os irmãos na igreja, nós estamos aqui sim experimentando essa vontade de Deus. Quando nós vimos aqui congregar, quando nós temos comunhão uns com os outros, o apóstolo diz que aquele que odeia o seu irmão ainda está nas trevas. Odiar o irmão não é um sacrifício vivo. Não é agradável a Deus. Não amar o seu próximo como a ti mesmo não é um sacrifício agradável a Deus. Afinal de contas, nós pertencemos a Ele. Uma vez que nós de fato pertencemos a Ele, nós precisamos viver essas doutrinas que aprendemos. Nós precisamos pôr em prática. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Nós não queremos de fato mal a nós mesmos. Convido os irmãos que abramos mais uma vez a palavra de Deus lá em Colossenses 3. Versículo 1 diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Aqui, o apóstolo Paulo nos instrui que nós fomos ressuscitados. Nós morremos para o mundo, mas para Deus nós estamos bem vivos. Bem vivos. O nosso corpo para Deus é um sacrifício vivo. Fomos ressuscitados com Cristo e devemos buscar então as coisas lá do alto, nos conformar à vontade de Deus. No versículo de número 12, o apóstolo Paulo fala então, capítulo 3 então, versículo 12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, e ternos afetos, de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. E isso sim é um sacrifício aceitável, aprazível a Deus, agradável ao Senhor. Nós estamos revestidos, então. Mas para que isso aconteça, o versículo 16 nos instrui: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Para que esse sacrifício seja aprazível a Deus, aceito ao Senhor, nós precisamos então que a palavra habite em nós ricamente. Como Estevão, cheios do Espírito. E nós precisamos estar cheios do Espírito. E para que nós estejamos cheios do Espírito, precisamos de ler a palavra, ouvir a palavra, como um exercício diário da nossa vida. Com exercício diário. Se nós achamos que vir ao culto aqui vai ser o suficiente para que nós tenhamos tudo o que precisamos por semana inteira, de fato nós somos alimentados. Mas é necessário que nós busquemos o conhecimento de Deus. É necessário que a palavra habite em nós para que nós tenhamos força para resistir ao diabo. E aí sim, ele fugirá de vós, como o apóstolo nos instrui. Ele anda ao derredor, querendo devorar. Então nós devemos ser diligentes com a nossa vida devocional, com a nossa vida de oração. De maneira que, de fato, a santificação, ela seja operada em nós pelo Espírito de Deus. Pelo Espírito. Mas para que o Espírito opere, é necessário também que nós tenhamos diligência e responsabilidade com o nosso corpo. Com o nosso corpo. Irmãos, que Deus abençoe e que possa acrescentar
nos corações dos irmãos da igreja, essa palavra possa, de fato, encontrar lugar e que possamos ser diligentes com a nossa vida diária, a nossa vida devocional, e ela, de fato, ser um sacrifício aprazível ao Senhor. Amém.